Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto de hoje, o culto do primeiro domingo na Quaresma. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, e seja muito bem-vindo ao nosso culto. Pegue a sua Bíblia e aproveite o nosso culto nesse período da Quaresma, que é um período de reflexão a respeito do sofrimento de Jesus. E hoje, no texto do Evangelho, nós vamos ler sobre a tentação de Jesus e vamos refletir um pouco sobre isso e sobre a intenção, o motivo, o objetivo da vinda de Jesus e a respeito do nosso pecado. Seja muito bem-vindo ao nosso culto e acompanhe o culto de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gracioso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto, que envia o teu Filho Jesus para sofrer em nosso lugar. Faz-nos conscientes do nosso pecado, mantém-nos sempre arrependidos e lutando contra o pecado na nossa vida diária e continua fazendo com que o perdão de Cristo na cruz alcance o nosso pecado, alcance nosso coração e nos traga a salvação. Fica conosco, perdoa-nos por ter feito a cruz de Jesus tão pesada. É o que nós te pedimos, em nome dele. Amém. O salmo de hoje é o salmo de número 91, que nós lemos do versículo 1 até o versículo 13. O texto diz: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que maltam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo.
aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Como os pés, você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Até aqui a leitura do nosso salmo. Pobre homem cheio de pecado, estou, ó Deus, perante ti. Comigo, ó Deus, meu Deus amado, não entres em juízo aqui. Tem compaixão de mim na minha perdição. Sinceramente me arrependo de minha grande transgressão. A tua graça é que me prendo em verdadeira contrição. Tem compaixão de mim na minha perdição. Inclina a mim, ó Deus amado, teu coração tão paternal. Perdoa todo meu pecado, abranda minha dor mortal. Tem compaixão de mim na minha perdição. A Salvador dize até quando levanto em vão o meu clamor. Está sem dó me rejeitando, escuta a voz do pecador. Tem compaixão de mim na minha perdição. Não trates, ó Senhor, comigo segundo bem eu mereci, mas se do pecador abrigo e da que encontre paz em ti. Tem compaixão de mim na minha perdição. Ó, faze que ouça a voz clemente, capaz de me reconfortar. Dize, ó meu filho penitente, perdoe, não deves mais pecar. Tem compaixão de mim na minha perdição. Me atenderás, eu não duvido, em ti, Senhor, perdão achei. Por teu amor fortalecido, os meus clamores cessarei. Tem compaixão de mim na minha perdição. Lemos agora o texto do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 8. Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhes deu, deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado.
Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: declaro que hoje estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração: o meu antepassado foi um arameu e não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, Ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito. Até aqui o texto do Antigo Testamento no culto de hoje. O texto da epístola de hoje é Romanos 10, de 8 a 13, segunda parte do versículo 8, início do nosso texto. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Por isso, e isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui o texto da epístola. O evangelho para o culto de hoje, nós temos em Lucas capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13, texto que diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Até aqui o texto do Evangelho. Castelo forte, nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força ardil sem par, igual não há na terra.
Nosso ano da igreja inicia no Advento, depois temos período de Natal, depois um período chamado Epifania, e agora nós entramos no período da Quaresma. Logo teremos o período de Páscoa. E na realidade, se a gente vai olhar para todo o calendário da igreja e para tudo aquilo que o texto bíblico nos descreve, a gente vai perceber que tudo tem a ver com o pecado. Esse lugar, a igreja cristã, está aqui por um motivo e está também nas redes sociais por um motivo, para que Deus exponha o nosso pecado e para que Deus perdoe os nossos pecados. É por isso que a gente faz o que faz. É por isso que Deus faz o que faz, por meio da igreja. É por isso que você está hoje assistindo esse vídeo, ao menos deveria ser por isso. O propósito do período de Quaresma que estamos iniciando, o propósito do envio de Jesus, o propósito da igreja cristã é perdoar os nossos pecados. O perdão de Deus e tudo o que Ele faz tem a ver com perdoar os nossos pecados. Infelizmente, se a gente acredita que os nossos pecados não são sérios, talvez que não sejam tão mortais assim, talvez quando a gente acredita que eles não são capazes de nos levar à condenação, então realmente a gente não precisa de Cristo, a gente não precisa de um Salvador e a gente também não precisa da igreja. Esse tipo de cristianismo, se é que dá para chamar assim, onde o arrependimento e o perdão não é central, algo que vira algo parecido com um clube social, uma instituição de caridade, onde a gente pode fazer coisas boas para quem precisa, isso na verdade é um desvio daquilo que é a igreja cristã. Isso não é nada diferente de uma outra religião qualquer. Não que a igreja não faça ou não deva fazer obras sociais ou mesmo trabalhar a comunhão, mas o que realmente nos define é aquilo que nós cremos, aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós confessamos. E se em algum momento nós perdemos de vistas que nós somos pobres e miseráveis pecadores, e isso dói, de que todas as pessoas do mundo nós somos as mais culpadas, o principal dos pecadores, como diz o apóstolo Paulo, as mais pecadoras, as mais impuras, de que o meu pecado, quer seja ele secreto, quer seja ele tornado conhecido, ele me exclui do céu e me leva para o inferno para sempre. Quando a gente reconhece ou considera o inferno como um lugar legal e não como um lugar de isolamento total, um lugar de miséria em que o nosso terror nunca acaba, nunca. Se alguma vez nós perdemos a noção de que nós precisamos desesperadamente de libertação dos nossos pecados, que os nossos filhos precisam do mesmo, que os nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos, nosso irmão na fé, nosso pastor, precisam do mesmo perdão para os pecados deles. Se nós perdemos de vista a tragédia da existência humana sem a ação de Deus, a igreja perdeu o seu propósito. E a obra de Cristo também. Deus coloca a igreja aqui, e nós estamos nas redes sociais. Nós estamos aqui em Sorriso, presencialmente, no bairro em que nós estamos, na rua em que nós estamos. Nós estamos aqui nessa rede social e lhe alcançamos com esse culto para você, para que Deus possa perdoar o seu pecado. É por isso que nós estamos aqui. E assim um pastor ou um cristão testemunhando a sua fé precisa falar a verdade, mesmo para pessoas que se consideram bons cristãos. E é preciso dizer que se depender de você, você vai para o inferno. É assim comigo também. E não tem como escapar. É claro que a gente costuma se defender e pensar que a gente não é tão ruim assim. Só que a gente... a nossa luta para justificar o nosso comportamento, parece que quanto mais a gente luta, mais evidente fica o fato de que a gente não entendeu ainda que a gente é pecador.
E o cristianismo começa justamente por aí, com o nosso reconhecimento de que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Precisamos ser perdoados. O pecado nos apodrece, nos perverte, contamina tudo aquilo que a gente toca. Quer ver? Você já ficou doente? Você já maltratou alguém? Seja um amigo, seja um inimigo? Que rancor você continua alimentando? Você já foi rejeitado? Você já sofreu um acidente? Já viu alguém que você ama sofrendo? Pois é, nada disso é julgamento de Deus a algum pecado específico que você tenha cometido, mas tudo isso é sinal de que você é pecador e de que você sofre, assim como eu, consequências por causa do pecado. Essas coisas não acontecem com santos em um mundo perfeito. Isso tudo é consequência do pecado. É possível provar que você queimou o dedo mostrando o seu dedo pegando fogo ou mostrando as consequências de ter queimado o dedo. Por exemplo, a sua dor. Assim também você pode perceber que é pecador, olhando para a sua fraqueza, para a sua raiva, para a sua amargura ou para qualquer outra consequência do pecado. Agora pensa, e se fosse possível? E se o seu casamento é perfeito? E se os seus filhos são perfeitos? E se a sua saúde é perfeita? Se a sua casa é perfeita? Se a sua escola é perfeita? Se nada te corrói, se nada te desaponta, se nada te machuca, se está tudo indo de vento em popa, então fica tranquilo que o pecado não te contaminou. Você vai para o céu sem Jesus, aparentemente. Afinal de contas, quem precisa dele? Agora, se a sua vida não é perfeita, se a sua saúde não é perfeita, se a sua família não é perfeita, então algo muito sério está causando todo esse sofrimento. E não é Deus. Deus não estraga nada, Deus não polui nada, Deus não contamina nada, não perturba nada. Se o caos, o ódio, dúvidas, doença, morte invadiram a sua vida e a sua família, é melhor que você reconheça isso. O pecado corrompeu você e corrompeu a sua família. Não apenas de maneira superficial, mas profundamente. Você foi arruinado pelo pecado, condenado pelo pecado. E não tem como sair dessa sozinho. É como estar perdido no deserto, para sempre. Agora, se a gente olha para o texto do Evangelho de hoje, a gente vai ver que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Talvez não seja tão ruim assim estar no deserto, porque Jesus também está no deserto. Ele também está só, ele também está faminto, também está miserável, também está sendo perseguido, caçado pelo diabo. Ele está a caminho da morte também. Mas por quê? Porque se ele não é um pecador, ele é um santo, o sangue dele é santo, a carne dele, os ossos dele, o seu coração, a sua alma são completamente puros, santos. Então por que ele foi levado a esse lugar terrível, onde ele passou fome, foi tentado, sofreu todas essas coisas terríveis? Porque você está lá, e de lá ele foi te resgatar. Ele não pôde permanecer na sua glória, como nós lembramos na transfiguração, enquanto via você sofrendo. Por isso, ele abriu mão de tudo. E se você passa fome, ele passa fome. Se você foi condenado, ele sofreu condenação. Se você morrer, ele também deve morrer. Ele ama você demais para deixar você no deserto do pecado, que é esse mundo, à disposição do diabo. Lembra da música Castelo Forte? Lutero, na letra do Castelo Forte, nos lembra da batalha do cristão com o diabo. E é essa a nossa vida cristã. É isso a tentação de Jesus, e a nossa vida também vai ser feita desses momentos e dessa batalha. Jesus sofre na sua tentação, fica faminto, vaga pelo deserto 40 dias, por uma razão. É lá que ele vai buscar você. Ele não vem a você em seu sofrimento, dar um tapinha nas suas costas e dizer coisas do tipo: que pena, né? Sinto muito. Ele vai ao deserto
para tirar você de lá, para levar você de volta para a casa do Pai. Foi por isso que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Ele sabe que o pecado destrói você e por isso ele vem até você e cura você, perdoa você, aperfeiçoa você na sua vida cristã. A água dele é a única capaz de salvar. Quando usada junto com as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O corpo dele é o único capaz de sustentar você para a vida eterna. Por isso, toma e come, isso é o meu corpo dado por ti, e bebe, isso é o meu sangue derramado por ti, para perdão dos teus pecados. Nessa água, nesse corpo e nesse sangue, a gente recebe libertação do diabo e de todas as obras do diabo. Aqui, a gente é purificado de todos os nossos pecados, tanto na pia batismal, quanto na ceia, quanto também quando nós ouvimos na palavra de Deus. Por isso é preciso levar o diabo a sério. Aliás, ele fica muito feliz quando ele é ignorado ou quando as pessoas creem que ele não existe, quando elas não consideram o perigo do seu poder e da sua intenção. Ele não é o único inimigo que nós temos 3 inimigos, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, mas ele é um inimigo sim, e ele é um inimigo muito sério, do qual a gente deve viver com atenção. Se nós olharmos lá para o Antigo Testamento, a gente vai ver que Adão foi tentado, e Adão caiu nessa tentação. E as consequências do pecado de Adão foram espalhadas para toda a humanidade. Jesus é o novo Adão, que foi tentado, mas que resistiu à tentação durante toda a sua vida, não só durante esses 40 dias. E as consequências dessa vitória sobre o diabo, sobre o pecado, sobre o mundo, foram também espalhadas pela humanidade toda, para que o ser humano ouça essa notícia de que Jesus venceu o diabo e de que, crendo em Jesus, a gente é perdoado e salvo. E assim, todo e qualquer ser humano pode ser salvo. É por isso que Jesus foi ao deserto. É por isso que a igreja está aqui, em Sorriso, nas redes sociais, por causa do perdão dos pecados. É por isso que nós existimos como igreja. É por isso que você e eu também estamos aqui. Porque os nossos pecados são terríveis e trazem consequências devastadoras. Mas o nosso Deus está conosco, nos perdoando, nos libertando dos nossos inimigos e nos motivando a viver uma vida de serviço ao próximo, a quem Ele também quer salvar. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém. Nesse período de Quaresma, nós refletimos a respeito do sofrimento de Jesus e do quanto esse sofrimento foi uma oferta de Deus para a nossa salvação. Assim também Deus gostaria que nós comprometêssemos aquilo que Ele nos dá, as bênçãos que Ele nos dá, para que, assim como Deus salvou a gente, Ele também possa salvar o nosso próximo, agora com a nossa contribuição. Nós temos na descrição desse vídeo os dados para ofertas, caso você seja membro da nossa igreja, queira contribuir com esse trabalho, caso o seu coração seja movido a isso. Se você é membro de uma outra igreja, de uma outra congregação, é lá que Deus quer que você oferte. Então, que Deus abençoe o seu ofertar e a sua relação com as bênçãos que Ele te dá. Contemplai na cruz pregado a Jesus, o Salvador. Eis que prova nos tem dado do seu divinal amor. Para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo
cárceres a morte não o pôde mais deter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. Senhor nosso Deus, oramos a Ti nesse momento, por todos aqueles que estão lutando com a tentação, para que eles possam ser fortalecidos e reconhecer as mentiras de Satanás, que possam conhecer o perdão e que possam ser fortalecidos na confiança em Jesus, que possam permanecer firmes naquele que venceu Satanás e possam, como consequência, resistir às tentações do diabo, do mundo e da nossa própria natureza humana. Rogamos pela Igreja que toda a divisão seja superada pela verdade da palavra e que, em unidade, o Teu povo possa proclamar Cristo ao mundo, para que o Evangelho transforme corações descrentes para adorar somente ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Pai, olha também para aqueles que estão aflitos por causa das suas dúvidas. Envia o Teu Espírito Santo para tranquilizá-los com as promessas do Salvador e concede-lhes confiança para que possam confessar que Jesus é o Senhor e crer que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Suplicamos também em favor de todos aqueles que estão preocupados pelas dificuldades da vida, que o Senhor, que fez subir Israel do Egito com mão forte e braço estendido, possa misericordiamente fazer chegar nas suas vidas, com fé, conforto e alívio, também o Teu cuidado. Concede corações e mentes dispostas em retornar a Ti, nosso Pai bondoso, e por obra do Espírito Santo que possamos ser gratos, que possamos devolver das primícias de tudo aquilo que Tu nos tens dado e que as nossas ofertas sejam usadas para estender o Teu reino de graça em todo o mundo. Oramos por nossos pastores, missionários, professores e todos aqueles que atuam na Igreja de Cristo, para que sejam supridos em todas as suas necessidades e sejam instrumentos para cuidar das necessidades e ensinar que não só de pão, mas de toda a palavra que vem da Tua boca é que o ser humano vive. Pedimos por um bom governo, por uma boa cidadania, que Tu dirijas aqueles que governam para promover justiça, para renovar a virtude, para proteger o fraco, para punir o mal e para nos guiar, para que possamos exercer com responsabilidade as nossas liberdades, valorizando a liberdade religiosa que nós temos no nosso país, quando no ano que passou, no mundo, a cada 5 minutos alguém perdeu a vida por ser cristão. Rogamos por todos aqueles que servem para nossa proteção. Protege-os de danos, dá-lhes coragem e sabedoria para o seu trabalho diário. Querido Senhor, abençoa nossos casamentos, nossas famílias, cura relações quebradas, fortalece relacionamentos saudáveis, renova o nosso amor de um para com o outro, renova o Teu amor por nós. Usa-nos para encorajar uns aos outros na fé e na vida cristã. Querido e gracioso Deus, fortalece-nos sempre por meio da Tua palavra, que ela possa sempre nos levar ao arrependimento verdadeiro e possa nos trazer a Cristo e possa nos trazer perdão e salvação. Em Tuas mãos, querido Deus, nós recomendamos a todos aqueles por quem oramos, confiando na Tua misericórdia através do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos assim ao final do nosso culto de hoje, agradecendo que você acompanhou o nosso culto até aqui, incentivando que você curta e compartilhe, comente as nossas postagens. Isso faz com que a palavra de Deus alcance mais pessoas também através de você, através das suas redes sociais, e é por isso que a gente incentiva essas ações, não é, nas redes sociais. Nossos avisos de atividades durante a semana estão na descrição desse vídeo. Nós agradecemos a sua audiência e convidamos você a esperar e a acompanhar os próximos vídeos e também a acompanhar os cultos e materiais que nós temos produzido nas nossas redes sociais e que produzimos e disponibilizamos até aqui. Acompanhe esse material, aproveite esse material e tenha um abençoado período de Quaresma. Até a próxima. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ande